Who's Bad? Ó, essa semana completa 35 anos do lançamento de Bad, que é um dos álbuns aí mais icônicos do Michael Jackson. Vou falar aqui um pouquinho de algumas curiosidades. Antes, aquele esqueminha básico, já curte o vídeo, já compartilha com todo mundo, para todo mundo aí ficar por dentro das histórias que envolvem esse álbum do Michael Jackson. Bad é o álbum que sucede o Thriller, né, que é o mais famoso do Michael Jackson e que foi aquele estrondoso, e inclusive até hoje é o álbum mais vendido de todos os tempos. E aí o Michael, ele queria superar essa marca, né? E para quem conhece, sabe que o Michael Jackson era um cara super perfeccionista. Então o que ele fez? Ele durante 85 e 87 meio que sumiu do mapa para poder concentrar nesse novo trabalho e botar todas as forças nesse objetivo dele, que inclusive era um objetivo ali meio audacioso, né? Porque ele queria vender mais de 100 milhões de cópias, né? Mais ou menos ali o dobro do que fez Thriller na época. O cara trabalhou, ele buscou sons diferentes, que para ele queria ali um álbum que tivesse, inclusive, coisas que o ouvido humano nunca tivessem escutado até então. Então ele foi lá, produziu cerca de mais de 60 músicas, cogitou ali uma época ser um álbum triplo até, né, pela quantidade de trabalho que ele tinha produzido. Só que aí ele, junto com o produtor, né, famosíssimo ali, que era a dupla junto com ele naquela década, né, o Quincy Jones, eles resolveram, não, vamos fazer um álbum só, que tinha ali elementos pop, mas também trazia muita batida de rock, muita batida eletrônica, né, som eletrônico, né, que foi bem característico ali desse trabalho do Michael com Bad. Bad foi um dos primeiros trabalhos onde o Michael compôs quase que todas as músicas do CD. Ele teve ali 5 músicas do mesmo álbum, sendo número 1 nas paradas, e ali foi um recorde que ele teve, até porque ele foi o primeiro artista a conseguir isso. Também foi desse CD que saiu a sua primeira turnê solo mundial, e também teve os singles I Just Can't Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror, Dirty Diana, Another Part of Me, Smooth Criminal, Leave Me Alone e Liberian Girl. Ou seja, o cara trabalhou demais aí nessa era. E não à toa o álbum vendeu aí até hoje mais de 50 milhões de cópias. Agora, qual era o conceito do álbum Bad, né? O Michael vinha ali de uma época onde ele era tido como um cara, o bom moço e tal, e isso meio que também estava afastando ele, né, da comunidade negra e de muitos jovens que não o viam mais como ídolo, né? Então ele falou, não, eu preciso mudar essa minha imagem, eu preciso fazer um trabalho onde eu me reconecte com essas pessoas. Então por isso que ele quis fazer esse álbum Bad. A música Bad inclusive é inspirada nisso, né? Porque fala de um cara que simplesmente sai um pouco ali daquela zona onde ele foi criado, e ali quando ele volta as pessoas falam que ele não é mais o cara mau, e aí ele fala, e aí? E agora? Quem é o mal? Ele mostra ali que ele continua sendo o mal do pedaço. E mal, né, na época, né, Bad, nos Estados Unidos era uma gíria que muitos jovens estavam usando para denominar coisas assim que eram legais, coisas que eram, vamos dizer assim, a onda do momento. E aí você pode ver que até a própria capa do disco, né, que inclusive não ia ser essa, né, foram cogitadas outras opções, mas no final eles tiraram ali uma foto durante os bastidores do clipe de Bad e usaram para ser oficial do CD, e ali ele tem essa imposição, essa coisa de ser o cara ali, não o bom moço, vamos dizer assim, e isso já vinha logo de cara o que ia vir por aí. E já que a gente está falando da música título do disco, Bad,
foi primeiro cogitado para ser um dueto entre o Michael Jackson e o Prince, né? Já que na época muita gente falava que eles tinham rivalidade, que um não gostava do outro, então eles queriam meio, né, a equipe do Michael fazer essa brincadeira de ter o Prince ali e falar quem é o mal, entendeu? Quem é o melhor, né? E no final os dois ali iam meio que tirar sarro disso tudo. Só que aí o Prince achou que não era uma música que fazia parte com o que ele estava ali produzindo na época e declinou do convite e o Michael gravou sozinho. O clipe, que é um dos clipes icônicos do Michael, inclusive é um dos meus preferidos, ele é um curta-metragem de 18 minutos, foi dirigido pelo Martin Scorsese, só que o Michael não queria o Martin Scorsese. O Michael queria primeiro o George Lucas, que estava fazendo muito sucesso ali com o Star Wars, ou o Steven Spielberg, que também era outro que estava fazendo sucesso ali na década, né? Principalmente com filmes como E.T., Tubarão, que o Michael adorava. O clipe, que foi gravado na estação do Brooklyn, em Nova York, também tem cenas no Harlem, tem participação do Wesley Snipes e também tem inspiração no filme The Warriors. E o clipe foi meio que um dos primeiros choques estéticos do Michael na época, né? Porque o Michael já vinha de algumas intervenções cirúrgicas, mas eram coisas assim que as pessoas iam percebendo muito aos poucos e tal. E esse, por ele ter passado um período grande, né, de praticamente 2 anos longe dos holofotes, fez com que as pessoas se assustassem com a nova cara do Michael Jackson, né, que estava mais branco, que estava com traços mais finos, né, o cabelo tinha mudado, e isso fez mais repercussão do que o próprio trabalho em si, né? A própria qualidade musical do disco, que é incrível, ficou em segundo plano, e essa parte mais, vamos dizer, estética do Michael é que ganhou todas as páginas de jornal na época. Agora falando de curiosidades de outras faixas do CD, né? I Just Can't Stop Loving You, que foi o primeiro single, ele era, na verdade, cogitado ser gravado como dueto do Michael com a Whitney Houston ou a Barbra Streisand. Só que na época nenhuma das duas topou e o Michael escolheu uma de suas backing vocals para poder cantar a música junto com ele. I just can't stop loving you. Bad também traz Just Good Friends, que é um dueto do Michael com Stevie Wonder, e também Liberian Girl, que é uma música dedicada a Elizabeth Taylor, porém traz uma inspiração muito forte de elementos da música africana, já que fala, né, de uma garota da Libéria. Agora vamos falar de outro marco que esse disco trouxe, que é Smooth Criminal, que é uma das músicas e clipes também, além de figurinos icônicos, né, até hoje cultuados do Michael, e muito porque era um dos carros-chefes do lançamento do filme Moonwalker, que foi feito depois, trazendo alguns clipes dessa era Bad, com uma historinha ali, que também reprisou e passou 1000 vezes na televisão, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. E Smooth Criminal, para quem não sabe, também foi cogitada como título desse álbum, só que aí a equipe do Michael e o próprio Michael acharam que era muito controverso, né? Já que na tradução quer dizer meio que uns criminosos às escuras, né? Nas sombras, vamos dizer assim. E isso eles acharam que não ia soar muito bem, né? E escolheram pelo Bad, que também reflete muito bem ali o que o Michael queria passar com essa era. Mas para quem já viu o clipe, né, que tem ali também uma coreografia que é uma das mais marcantes do Michael, que ele bota ali os pezinhos e vai meio que para frente, e todo mundo ficou querendo saber como é que ele fazia isso. Ele reproduziu isso também várias outras vezes, inclusive em shows, mas o clipe não seria dessa forma, né? A primeira ideia do Michael era fazer como se fosse um faroeste. Ele chegou até em Neverland, né, que era a casa onde ele morava, gravar junto com o cinegrafista algumas ideias
ideia que também foi cogitada, que também tem até um storyboard, né, que é aqueles desenhozinhos de quadro a quadro de como seria, né, rodando pela internet, era que ele fosse um chefe de cozinha, trabalhasse num bar, a dona desse bar seria a Anne, e aí ele, em determinado momento, teria a polícia entrando nesse bar, e aí ele ia entrar numa fuga, ele ia acabar sendo preso, na prisão ele ia ficar ali matutando como é que ele ia fugir de lá, aí ele foge, volta pro bar, e no bar começa toda aquela encenação que essa sim tem no clipe. Agora, com essas ideias todas descartadas, né, o Michael, ele teve inspiração em 3 filmes, que foi O Poderoso Chefão, A Roda da Fortuna, que se você for ver esse filme, tem ali uma cena que tem muito a ver com o clipe, e também O Terceiro Homem. O clipe ele é tão icônico, né, que além do filme Moonwalker que teve, né, ele também gerou o videogame, né, 3 videogames, um também chamado Moonwalker, e que reproduz o clipe ali, algumas cenas, e que é bem bacana de se ver. Agora, voltando um pouquinho na produção da música, as batidas de coração que a gente ouve no início são batidas reais do Michael, né, gravadas em estúdio, para tu ver as aspirações que o Michael tinha na época, né? A música, antes de ser chamada de Smooth Criminal, ela foi chamada de Chicago 1945 e também Al Capone. Mas aí, conforme o Michael ia trabalhando nela, conforme ele ia compondo mais para ela, no final resolveu se chamar Smooth Criminal. Bad, ele é um álbum que você vê ali que o Michael ousa mais, né? Que o Michael também, não só nas experimentações de melodia, nas experimentações de música, de instrumentos, ele também ousa na sua voz, no seu jeito de cantar, tanto que tem uma voz mais rouca, uma voz mais incisiva, uma voz mais, sabe, bad mesmo, que eu acho que era o que ele queria passar aí com esse álbum. É isso, gente. Ó, coloca aqui nos comentários qual é a música do álbum Bad que vocês mais gostam e também não deixa de se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar por dentro sempre quando tiver vídeo novo por aqui. Tá bom? A gente se vê numa próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau.